Já falando do assunto da Maju, antecipando aqui, Sabino, é um problema de muito tempo já a marquise do Parque do Ibirapuera, né? Porque está interditada há 4 anos, ninguém sabe para onde que vai, se a gente vai ter a reforma, se não vai ter a reforma, e agora com essa chuva? Maju já com a gente? Maju agora então traz as informações. E aí, Maju, tudo bem? Bom dia. Oi, Lupato, Sabino, bom dia a Agora vocês, bom sim. dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Dia de muito trabalho para os funcionários da Prefeitura, também funcionários da Enel, distribuidora de energia aqui da cidade de São Paulo, e funcionários do Parque Ibirapuera. Nesse momento, eu falo ao vivo em frente ao Portão 9, que fica na Avenida República do Líbano, ali próximo do número 800. Por aqui, há 10 funcionários da Prefeitura com aqueles uniformes laranja, neon, fazendo a limpeza da calçada, então retirando árvores, galhos, folhagens. Também muitos funcionários da Enel, há duas caminhonetes da Enel por aqui, eles já fizeram desligamento da fiação elétrica para que a prefeitura comece então a remoção das árvores que caíram aqui sob a calçada do Parque Ibirapuera. Nesse momento, nós temos imagens aqui que serão transmitidas agora no YouTube da Rádio Bandeirantes. Uma árvore de grande porte do Parque Ibirapuera caiu sobre a calçada, destruindo parte do portão e também interditando a calçada. Então, há duas faixas da Avenida República do Líbano que estão interditadas nesse momento. Eles fizeram uma passagem para os pedestres com cones. E então, nesse momento, na Avenida República do Líbano, sentido centro, apenas duas faixas funcionando na altura do número 800. Dentro do Parque Ibirapuera, também muitos funcionários seguem trabalhando para restabelecer a segurança do local. Muitas árvores caíram lá dentro e, por isso, o parque segue fechado. Ele fechou por volta das 4 horas da tarde e, de acordo com as informações da URB, a concessionária do parque, o parque deve permanecer fechado durante todo o dia até que todo esse serviço toda a segurança do parque seja restabelecida. Lembrando que ontem uma parte de uma estrutura metálica da marquise aqui do Parque Ibirapuera caiu e deixou 4 pessoas feridas. As informações que nós temos é que 2 dessas pessoas estão em estado grave. O que exato foi o que caiu, sobre essas pessoas? A marquise, quem entra pelo portão 10, 1 e 2, precisa passar pela marquise para ter acesso ao Parque Ibirapuera. Então, eles construíram uma espécie de túnel com esse equipamento, com essa estrutura metálica para as pessoas terem acesso ao parque. Foi essa estrutura que caiu, deixando, então, essas 2 pessoas feridas. Outra informação que a gente tem também é que a Prefeitura, no ano passado, chegou a publicar um edital para realizar a reforma dessa marquise que está interditada há quase 5 anos sob o risco de desabamento, mas por uma solicitação do Tribunal de Contas do município, esse edital foi suspenso. Então, nesse momento, a gente tem o Parque Ibirapuera fechado por conta desse acidente, que deixou 4 pessoas feridas, e também por conta das árvores que caíram pelo Parque Ibirapuera, e agora os funcionários tentam ali fazer toda essa limpeza. A previsão ainda não há, tá? Então, para quem pretende fazer o exercício físico, estou aqui desde as primeiras horas da manhã e muita gente não sabia que o parque estava fechado. Uma delas é a Cíntia, ela estava andando aqui junto com o namorado dela e eu conversei um pouquinho com eles. Vamos ouvir. Não, a gente não sabia, a gente acabou de ficar sabendo por você, inclusive. Muito triste, né? Tá uma situação bem feia, pelo menos aqui por fora já dá pra ver. E vocês estavam dando volta no parque para tentar encontrar algum portão aberto, é isso? Sim, sim. E não tinha nenhum funcionário avisando que estava fechado? Não. Tá. E vocês moram aqui na região, sofreram com falta de energia, estão sem luz? A gente tá usando o gerador, né? O nosso prédio tá à base do gerador. Onde vocês moram? A Moema. E a Enel deu alguma previsão de quando vai voltar a energia? Não, então, como a gente tá com o gerador, a gente não sentiu tanto essa queda de energia, né? Mas o chuveiro tá com problema, esse tipo de coisa. Muitas pessoas que não têm esse privilégio de ter um gerador dentro do prédio sofrem muito mais, né? Mas, enfim. Então é isso. Boa caminhada pra vocês. Acho que vai ter que ser aqui na calçada, que é o que todo mundo tá fazendo. Mas sim.
E é o que todo mundo segue fazendo, viu? Hoje está uma manhã bonita aqui na cidade de São Paulo, tá um solzão, tá calor. Muita gente chega aqui no Parque Ibirapuera, dá de cara com o portão fechado, tenta fazer ali a volta para ver se encontra algum portão aberto por falta de aviso e acabam se exercitando então na calçada do Ibirapuera. Na calçada, né, em torno do parque, há muita gente correndo, fazendo exercício, também desviando a todo momento das folhas, dos galhos que seguem por aqui, mas também muitos funcionários da prefeitura também trabalhando para poder restabelecer e limpar toda a calçada aqui do Parque Ibirapuera, porque os estragos são bem visíveis dessa chuva de ontem, viu? Volto com vocês. Boas informações da Maju, boas imagens que a Maju traz lá do Parque do Ibirapuera, viu, Volpato? Isso, a única questão que eu tinha, que eu acho que a gente pode... Desculpa, Lupato. Não, tá bom, tá valendo, Sabino. Eu ia até perguntar pra Maju, mas acho que a gente pode perguntar, Sabino, pra nossa entrevistada, que já tá aqui conectada conosco. A Débora Iacono, advogada e membro do Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Quase tudo bem, né? Então, uma questão que eu queria tirar uma dúvida com a senhora, a nossa repórter Maju Arruda Leite acabou de trazer a informação de que há quase 5 anos, já é de conhecimento geral, a marquise está interditada, né, por risco de desabamento. E aí, ontem, uma parte realmente desabou e 4 pessoas ficaram feridas. Ou seja, continuam passando e usando a marquise do Ibirapuera, mesmo com essa interdição? Então, eu só queria fazer uma correção. A marquise, ela foi interditada em 2020 e não em fevereiro de 2019, tá? Ela foi interditada por conta de uma sentença no processo de obrigação de fazer, movida por 3 associações de bairros do entorno do parque. E nessa sentença, o juiz determinou o fechamento da marquise, obviamente, por queda de algum pedaço, de alguma estrutura, ou de reboque, enfim, da marquise. Então, ela está fechada desde 2020, né? Esse é um processo bem difícil. O Conselho Gestor está lutando bastante. Sim, queria deixar claro que eu estou aqui como conselheira, mas neste momento não represento o Conselho Gestor, porque já teve problema por conta disso. Então, eu como conselheira, te afirmo, o Conselho Gestor tem lutado muito, né, para que essa marquise seja reformada, seja trabalhada para a liberação o quanto antes. Agora, veja, se a marquise está interditada, não deveria haver essa passagem dentro dela, né? E, salvo engano, essa passagem ela foi feita pela concessionária no momento em que estava havendo muitos shows no parque. E era uma forma das pessoas entrarem no parque e não ter que fazer uma grande volta para poder chegar às outras áreas, né, daquele espaço. Então, realmente é uma estrutura que não deveria ter sido levantada. Vamos lá, vamos pontuar direitinho. A Débora Iacono está deixando claro que ela não fala em nome do Conselho Gestor, mas ela é membro do Conselho Gestor. Então, o Lupato fez uma pergunta importante. A marquise está interditada, a senhora até corrigiu aí a data, e essa interdição, ela proíbe que as pessoas passem pela marquise, e houve uma exceção no momento de um show, mas no dia a dia as pessoas não passam pela marquise ou passam sob a marquise, é isso? Não, eles passam. Essa passagem, ela fica aberta. Mas isso não foi proibido pela justiça? Pois exato. Isso foi proibido, quer dizer, por uma questão de segurança. E o que o Conselho mais temia, né, que acontecesse, que fosse o prejuízo para alguma pessoa, acabou acontecendo. Não por queda da marquise, mas pela estrutura que está dentro da marquise. E aí eu queria perguntar para a senhora, como membro do Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera, o Conselho como um todo não poderia proibir essa entrada? A senhora acabou de dizer que a entrada estava aberta e que vocês temiam por algo pior, que agora aconteceu, são 2 pessoas em estado grave. Então, sobre o Conselho Gestor, preciso deixar claro que existe uma lei do Conselho Gestor
que inclusive até anos atrás permitia que os conselheiros deliberassem, né, sobre as questões do parque. Acontece que, por conta de uma portaria, essa lei foi alterada, e o Conselho Gestor não pode determinar mais nada. O que o Conselho faz, no artigo 10 dessa lei, 15.910, é fiscalizar. E isso o Conselho tem feito muito bem, é fiscalizar, tanto que em praticamente todas as reuniões, o tema Marquise faz parte da nossa pauta. Então, a gente não pode proibir. A gente tem que fiscalizar. Mas nem sempre a nossa fiscalização gera... E essa fiscalização acontece de que forma? Pela ida dos conselheiros ao parque, a gente recebe muitas notícias de usuários do parque, porque somos vários conselheiros, né? E então a gente recebe... Mas tem alguma notificação, algum documento, alguma formalização dessa fiscalização? Não, ela é feita, ela é registrada em ata de reunião. Sempre nas reuniões. Sim, mas a Urbia como concessionária recebe essa notificação e essa ata do Conselho? Recebe pela Secretaria do Verde. E assim, nas reuniões, sempre tem representante da Urbia nas reuniões. Nas últimas, inclusive, foi o CEO da Urbia quem passou a participar das reuniões. Então eu queria perguntar para a senhora se nas reuniões a Marquise é pauta, é tema, porque me parece que a fiscalização ela acontece. Mas tanto pelo que a senhora falou e também o relato da nossa repórter Major Arruda Leite que esteve lá, todo mundo está sempre passando pela Marquise. Basicamente estavam esperando alguma coisa acontecer. Não dá para acreditar que a Marquise esteja no estado que está, tenha tido uma decisão judicial e esteja totalmente liberada lá para as pessoas passarem. Aliás, é uma surpresa para mim que sou um frequentador do parque e não vejo as pessoas embaixo da Marquise. Não, porque a Marquise, ela tem 26 mil metros quadrados, né? Então, só existe uma passagem onde as pessoas ali acabam encurtando-se a sua caminhada, passando por essa estrutura que caiu. E foi exatamente nesse trecho que está liberado que caiu? Foi. Entendo. Perigoso, muito perigoso. Queria perguntar para a senhora também sobre um outro perigo dentro do Parque do Ibirapuera, as árvores. Como que é feita essa fiscalização? Queria que a senhora explicasse um pouco melhor, né? O que faz o Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera nessas reuniões? Fiscaliza, mas é como se fosse uma CPI, que a gente costuma brincar no mundo político, que termina em pizza, né? Fiscaliza, coloca na ata e aí o que acontece? Dessa ata vai para onde? É isso que eu estou percebendo. Quer dizer, infelizmente esse Conselho Gestor não tem poder nenhum. É isso? Então, poder deliberativo, não. O que muito a gente faz, principalmente no final do ano, por conta de várias ocorrências, nós preparamos ofícios, inclusive mandamos ofício para o TCM, para a Secretaria do Verde, para o próprio secretário, para o Compresp, para o Condefat. Então, a gente manda para todos os órgãos que têm alguma competência dentro do parque, onde a gente pede um retorno sobre os problemas do parque. Então, assim, apesar do Conselho Gestor não ter esse poder deliberativo, o Conselho Gestor é extremamente ativo, né? E a gente vai em busca das soluções, principalmente da transparência em todos os serviços, né? Seja da Urbia, seja da Secretaria do Verde, né? Então, realmente, o poder, infelizmente, nos foi tirado numa época de transição de governo municipal, né? Então, mas nós temos o grande poder que é de fiscalização, né? A lei ali, apesar de muita gente negar os poderes de fiscalização e outros poderes que a gente tem, nós temos poderes legais tirados da lei. Então, olha, o que a gente pode fazer é oficiar, a gente pode sempre cobrar a Secretaria do Verde, que é a grande fiscalizadora das árvores,
né? A Secretaria do Verde mesmo. A Urbia, ela tem a responsabilidade do manejo das árvores do parque. Mas quem fiscaliza isso é a Secretaria do Verde, né? E óbvio que o Conselho Gestor. Está me preocupando hoje mais a questão da Marquise, que gerou aí 2 pessoas em estado grave, do que efetivamente as árvores lá dentro, apesar de ser um problema grave também. Mas eu vou dizer uma coisa, eu sou repórter há 36 anos que cobre cidades. E eu não estou entendendo absolutamente nada da situação dessa Marquise. Imagina o nosso ouvinte. Porque olha, vejam só, tem a Urbia lá, que é a concessionária do parque, e que, aliás, visualmente, pelo menos, eu parabenizo, porque sou um frequentador, amante do parque, e realmente o parque melhorou muito depois da concessão. Tem a tal da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que está envolvida. Tem o Conselho Gestor do parque, que a senhora diz que perdeu o poder com base numa lei municipal. Portanto, tem a Câmara Municipal, que é autora das leis envolvida. A senhora citou o Compresp, que é exatamente o órgão responsável pelo patrimônio tombado do Estado de São Paulo. Tem o Condefat, que é o órgão municipal do patrimônio histórico, porque aquela área é tombada, a área, como se sabe, é projeto de Oscar Niemeyer, tá? Então tá tudo tombado por lá. Tem a secretaria... Tem quem mais? Tem o Tribunal de Contas, que teria suspendido a reforma da Marquise. Então, quer dizer, é um jogo de Zé Ninguém. Tem até uma expressão chula que eu não vou usar aqui, mas que assim, ninguém é responsável, né? É o jogo de empurra, né? Fica por isso mesmo, ninguém é responsável. Agora, eu vou querer entender quem vai responder criminalmente pela situação dessas 2 pessoas em estado grave. E olha, dona Débora, por favor, não entenda isso como qualquer agressividade ou desrespeito em relação à senhora, em relação ao conselho. Por favor, eu estou fazendo um comentário que é o comentário do cidadão que não está entendendo absolutamente nada de quem é a responsabilidade por cair a Marquise do Ibirapuera depois de uma decisão judicial de que não pode andar em cima de 4 pessoas. Né? Exato. Aliás, eu quero pontuar, se vocês me permitirem, por favor, se der tempo, a dificuldade de TV a Marquise judicialmente foi interditada em 2020. Ok. A Marquise era para ter entrado na concessão, como vários equipamentos do Parque Ibirapuera entraram na concessão, né? A Marquise era para ter entrado e não entrou. E até hoje o Conselho Gestor não sabe o porquê, mesmo tendo perguntado, a gente não recebeu uma resposta sobre por que a Marquise foi tirada. Quer dizer que o parque foi concedido e a Marquise não é concedida. Aquela área específica da Marquise não é responsabilidade da Urbia. Então, pelo menos já temos um ente aí que não é responsável. A Urbia não é responsável. Então, aí o que acontece agora? Por que o processo de reforma, né, da Marquise foi parar no Tribunal de Contas? Por conta de o alto valor, numa primeira proposta, foram mais de 70 milhões, né, para reformar a Marquise. Lembrando que a Marquise passou por algumas reformas, mas que no fim não surtiram efeito e culminou no fechamento dela agora por anos. Né? Aqueles mistérios de gastar dinheiro com reforma e não acontecer nada nas gestões anteriores. Pelo que dizem, a Marquise tem infiltração, trinca, fissura, descascamento de pintura, queda de revestimento e muitos outros problemas. Ou seja, está um lixo. E o Tribunal de Contas do município diz que o edital para licitação que foi lançado, basicamente o que eles dizem não tem pé nem cabeça, tá cheio de falha, cheio de buraco, precisa refazer. Só que isso está parado há muito tempo. E aí, a prefeitura me parece que não refaz esse edital, o Tribunal de Contas do município também não toma as devidas providências e a Marquise continua nessa aí situação. Que tá, é aí que a gente precisa entender, a gente já pediu até uma nota para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas parou o processo e pediu para que a prefeitura refizesse o edital e a prefeitura parou e não refez,
ou o Tribunal de Contas parou o processo e a prefeitura não pode agir enquanto o Tribunal de Contas não libera. Isso que a gente precisa entender, porque alguém vai responder criminalmente por essa situação dessas duas pessoas em estado grave. Criminalmente. Ministério Público que fica se preocupando com o sexo dos anjos. Pelo amor de Deus, em determinadas situações eu não vejo o Ministério Público agir. Era hora do Ministério Público entrar, chamar para si a responsabilidade e falar, ó, nós vamos processar fulano, ciclano, beltrano que não tomaram essa providência, né? Eu tenho uma informação sobre o Tribunal de Contas, eu falo desse assunto porque ele foi debatido em reunião. Porque um dos motivos que a gente sabe pelo qual esse processo está parado é porque a Urbia, ela está querendo puxar para ela se responsabilizar pela reforma da Marquise. E isso está... O que seria uma boa iniciativa, já que ninguém faz nada, então, a Urbia vai lá e resolve, né? Então, o que acontece? O parque é público. Vamos lembrar isso, porque muita gente acha que o parque não é público. O parque continua público. O que a prefeitura faz lá dentro tem que ser licitado. Isso é por lei. É uma licitação que deveria ter sido feita. Sim. Agora, o que acontece? A Urbia não é uma construtora, né? Então, o que a prefeitura... Até é, mas nesse caso aí não é, mas tudo bem. Não importa. Houve uma alteração aí de CNPJ. O que acontece? A proposta esse é um dos motivos pelo qual está parada. A Urbia precisa apresentar um projeto, não é nem a Urbia, a Construcap, que é a empresa que ganhou a concessão. Então, a Construcap teria que apresentar um projeto, né, para fazer a reforma. Agora, questiona, aí eu falo como conselheira, e o que foi dito no Conselho Gestor. Qual vai ser o valor? Por que não vai haver licitação? Não é um equipamento público, a Marquise? Não, lógico que é. Haver licitação. O que o Conselho Gestor briga, e esse Conselho Gestor que está agora, eu vou para o 6º ano de conselho, o que a gente briga desde o começo é transparência. E muitas vezes a gente não tem. Nem da concessionária e nem da Secretaria do Verde. Que é tudo, a senhora tem razão. Mandamos ofícios. Bom, o Ministério Público a gente conversou várias vezes. Eu, particularmente, tenho participado de reuniões do Compresp. Compresp é municipal e Conderfat é estadual. Eu participei junto com uma outra conselheira, a Silvia. A gente participou da reunião do Compresp, questionando obras lá dentro, questões que estão sendo feitas dentro do parque sem autorização. Esse é o grande absurdo. O parque, eu concordo com vocês plenamente, o parque está bem mais cuidado, ele está bonito. O que nos cabe é, cadê as autorizações para fazer tudo? O parque é inteiramente tombado, inclusive o paisagismo. Inclusive, as sim, Bulemarts. Sim, o piso do parque é tombado. Aquela área de Bulemarts, ali tudo é tombado. Bom. E aí se constrói restaurante no meio de uma área verde que tem lá. Como é que é isso? Queremos autorização. Nesse ponto eu digo, o Conselho Gestor, eu em particular, estou indignada com muita coisa que acontece lá dentro. Fui acusada já de dizer inverdades em órgãos públicos e já na mídia, por falar em verdades a respeito das questões do parque. Então, tudo que eu estou falando, eu vivo dentro do Conselho Gestor, é um trabalho hercúleo, é um trabalho voluntário, mas eu vou te falar, é difícil, é muito difícil a gente ter o retorno de tudo aquilo, porque a gente representa a sociedade civil. Sem dúvida. O Conselho Gestor, a maioria dos conselheiros representa a sociedade civil. E esse é o nosso papel. Sim. Dona Débora, sem dúvida. Desculpa a minha alteração. Não. Desculpe a nossa veemência no assunto, porque o assunto merece veemência. Me chamou a atenção essa informação da Major Ruda Leite, que das 4 pessoas feridas, 2 estão em estado grave. A informação da Major Ruda Leite trazendo os detalhes do que aconteceu ontem no Parque Ibirapuera. E aí a gente vê tantas entidades envolvidas, eu acho que tem só uma
que tem o poder de botar ordem na casa, que é o Ministério Público, e que até agora não se manifestou. Então vamos aguardar, vamos tentar entender o que está acontecendo. A gente tentou traduzir para você, ouvinte, o que está acontecendo, mas vocês viram que é um jogo de empurra, que ninguém se manifesta, né? E a gente fica aqui no dia a dia tentando. Como a gente sempre diz no Manhã Bandeirantes, nós não desistimos do assunto. Então nós vamos procurar a Úrbia, nós vamos procurar a Prefeitura, nós vamos procurar o Ministério Público. Pelo que eu entendi... Vamos procurar todos os órgãos para tentar entender, viu? Pelo que eu entendi, Sabino, da declaração da dona Débora, é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que poderia estar ali efetivamente bloqueando. Não, mas a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente é para as árvores. Para a Marquise não é a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Pelo que eu entendi do que ela disse, sim. Pois é, mas você está como eu, Lupato. Você está como eu. É uma confusão de órgãos, você está como os ouvintes. É uma confusão de órgãos, infelizmente. Essa entrevista da dona Débora Iácono levanta o problema. Muito obrigado por ela participar do Manhã Bandeirantes, mas ela não esclarece a situação, porque são muitos órgãos envolvidos e cada um jogando a culpa em cima do outro. Por isso que a gente precisa falar com todo mundo e vamos falar com todo mundo. Conversamos aqui no Manhã Bandeirantes Obrigado, dona com Débora. a Débora Iácono, advogada e membro do Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera. Obrigado. Obrigada pela oportunidade e eu me mantenho à disposição da Bandeirantes. Muito Ótimo, obrigado. Valeu. 11h05. Bom, Sabino, a gente vai tentar aqui, né, contatar todos esses possíveis órgãos. Um deles, na verdade, a concessionária responsável pelo Parque do Ibirapuera, a Úrbia, está ouvindo o Manhã Bandeirantes e mandou aqui um posicionamento em relação a esse acidente na Marquise. Ótimo. O Guilherme Oliveira vai ler esse posicionamento pra gente. Uma nota bem curta e grossa, diríamos assim, Sabino e Lupato. Essa mensagem, essa nota que foi enviada ao produtor aqui, ao Diogo. Bom, a Úrbia deve estar nos ouvindo com certeza, porque no meio da entrevista disse o seguinte: ressaltamos que a Marquise não sofreu impactos com o temporal e continua interditada, mas o ponto não é a Marquise, a estrutura metálica que foi colocada em meio à Marquise para a passagem das pessoas no Parque Ibirapuera, mas vamos questionar a Úrbia para falar ao vivo aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. As palavras usadas aí, em meio à Marquise? O problema não foi na Marquise. O problema é na estrutura que está montada metálica para a reforma da Marquise. Acho que não para reforma, acho que para passagem, porque como está interditado, para passagem, precisa... que seja. Só que aí coloca na Marquise essa estrutura metálica, entendeu? O que a advogada Débora nos disse é que, como estava tendo muitos shows no Parque Ibirapuera e ali havia uma passagem sobre a Marquise, a Úrbia então decidiu colocar essa estrutura metálica para facilitar a passagem das pessoas, porque se tivessem que entrar nesses eventos, nesses shows por ali, teria que dar uma volta por outra entrada. Então, para as pessoas não darem essa volta, a Úrbia colocou essa estrutura metálica sobre a Marquise, justamente para essas pessoas conseguirem passar por ali. Mas errado, né? Tá errado. Exato, mas você pelo tá que interditado, disse, tá interditado. Pelo que disse a Major Arruda Leite aqui também, o portão 1, 2 e 10, se eu não me engano aqui o que ela disse, se você quiser entrar para correr no Parque do Ibirapuera por esses 3, precisa passar pela Marquise, pelo menos um trechinho dela. Então acho que é importante a gente voltar um dia ali no Ibirapuera para ver, né? Tá interditada, não tá? Tem essa estrutura de ferro passando por baixo da Marquise. A Major Arruda Leite, inclusive, eu sei que é uma frequentadora do Ibirapuera e disse isso, conversou com muita gente que frequenta também. É preciso tomar muito cuidado, né? Para saber. Pato, sabe que eu tenho uma sugestão? Interditado. Vou dar uma de louco aqui, mas quem me conhece já sabe que de vez em quando eu sou. Tem uma sugestão. Nós vamos combinar nós dois. Um dos dois amanhã vai lá pro Parque do Ibirapuera. Vamos lá do Parque do Ibirapuera para esclarecer isso. Vamos fazer o programa lá, um dos dois. Nós vamos lá pro Parque do Ibirapuera e ver como é que é essa situação, que ela precisa ser esclarecida. Tá uma bagunça isso. 11